Queridos irmãos e irmãs, estamos no capítulo 10 de São Mateus, lendo o chamado discurso missionário de Cristo. O discurso missionário é a coleção dos ditos de Jesus, feita por São Mateus, de todas as recomendações que Nosso Senhor deu em relação ao apostolado. A atividade evangelizadora dos seus discípulos, a difusão do Evangelho mediante a pregação. Líamos semana passada que Nosso Senhor deu aos apóstolos poder e autoridade para que eles expulsassem demônios, curassem doentes, purificassem leprosos, ressuscitassem mortos. Nosso Senhor deu a todos os seus discípulos esse poder, mas lhes advertiu. No trecho que cortado não aparece no Evangelho de hoje. Eles os chamarão de Beelzebu, assim como me chamaram a mim. Vejam que coisa encorajadora. Como Nosso Senhor tem uma palavra motivacional, uma palavra de estímulo, de encorajamento, né? Vão chamar vocês de diabo como me chamaram a mim. Por quê? Nosso Senhor faz isso com os apóstolos. Porque a primeira coisa que um apóstolo deve fazer é quebrar o espelho da vaidade. Ele precisa macetá-lo, precisa destruí-lo. Ele precisa abraçar o fato de que ele será chamado de demônio, de que ele será perseguido, de que os homens o olharão como inimigo, que perceberão nele um adversário, como algo natural. E só pode perceber isso como natural alguém que não tem uma imagem muito elevada de si mesmo. Porque se uma pessoa é vítima da vaidade, é vítima da vanglória, quer ficar sempre bem, quer ser sempre aplaudido, quer ser sempre estimado, não quer ser cancelado, será fraco. A vaidade nos enfraquece. A humildade é a nossa força. Por quê? Se eu sei que eu não sou nada, que eu não tenho dignidade, que eu não tenho sequer um eu para defender, se eu já estou desprendido de tudo isso, podem falar o que quiser. Podem aplaudir ou podem vaiar, dá na mesma. Podem chamar de Cristo ou de Beelzebu, dá na mesma. Por quê? O meu compromisso não é com a minha autoimagem, o meu compromisso é com a palavra, é com a semente da palavra, é com a verdade da palavra. O meu compromisso é com o Deus da palavra, é com aquele que deu a palavra e me comissionou para difundi-la. É por isso que Jesus, na sequência, diz: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, Jesus está dizendo: não sejam discretos na pregação. Não caiam nesse engodo de quererem
silenciar as verdades incômodas, porque não tem jeito. A natureza da palavra demanda a divulgação. Contudo é assim, se você chega com uma pessoa e fala assim, olha, eu vou te contar uma coisa, não conte para ninguém. É melhor dizer logo, conte para todo mundo. Porque a natureza de uma informação é ser compartilhada. Por isso que no Evangelho não existe nenhum tipo de ocultismo. O Evangelho não tem uma ciência oculta por baixo, não tem uma verdade não sei de que jeito, abscôndita, não tem nada disso. É tudo preto no branco, tudo claro, tudo limpo, tudo público, tudo declarado, é a fé da igreja, é aquilo que os apóstolos sempre ensinaram. Nós estamos em continuidade com uma tradição verdadeira, e se qualquer um chegar e disser assim, eu tenho uma novidade, que para mudar tudo, a igreja excomunga, e vai ser assim, e tem que ser assim para sempre. Por quê? Porque a verdade é inalterável. O que era pecado há 1000 anos, será pecado daqui a 1000 anos. Não adianta as pessoas quererem inventar moda. Portanto, não tem que esconder nada. Mas o que a igreja ensina é muito duro, né? Qualquer um que vai, por exemplo, a uma entrevista, essas entrevistas de padres, né? Sempre as mesmas perguntinhas. Mas e aí? E o anticoncepcional? Mas e o preservativo? E não sei mais o quê? E o casamento dos padres, hein? Será que não vai sair? E por que a igreja não ordena mulheres? Há sempre as mesmas perguntas. Por quê? Porque os jovens são tão fixados em mudar a igreja. Por um motivo muito simples. Porque eles não querem mudar. Eles querem que a igreja se adapte ao seu pecado. E quando o pregador cai na armadilha de querer agradar o pecador, ele traiu a mensagem. O pregador não pode agradar o pecador. O pregador tem que agradar a Deus. O compromisso dele é com Deus. E para com o pregador, o encargo divino de pregar a verdade é apenas não uma obrigação grave, mas é a única forma de ele ser respaldado pela graça. Porque quando eu prego para agradar, sabe o que acontece? A pessoa não se converte e, portanto, ela não fica. É simples assim. Eu preciso pregar a verdade. Nosso Senhor manda gritar a verdade no alto dos telhados. E aí ele diz, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quem é que pode destruir a alma e o corpo no inferno? É Deus. É muito engraçado que as pessoas temam a mídia, a opinião pública. Aliás, a opinião pública, para falar a verdade, a opinião pública é a opinião do povo. O povo. Se existe alguém que não é escutado nesse país, é o povo. E se existe algo que agride o sentimento do povo trabalhador, do povo bom, do povo que faz essa jossa ir para frente, é o que passa na televisão. É esse lixo. As pessoas honestas do nosso país, que são, graças a Deus, a maioria, só engolem essa porcaria porque não tem outra coisa para ver. E grande parte já nem assiste mais.
Não é à toa que tem emissoras aí que estão cada dia perdendo mais audiência. Estão perdendo mais audiência por quê? Porque ninguém aguenta ver aquele lixo, aquela porcaria. Aquilo é degradante, é imundo, não é civilizado. Só que aí, algumas pessoas têm medo de desagradar essa gente depravada. Você veja, que contrassenso você ficar honrando pessoas que não têm honra. E homenageando gente que, francamente, não faz nada por ninguém. A verdade é que, quando um pregador se rebaixa ao nível de estar ao lado de gente vazia e muitas vezes endemoniada, o que ele faz é envergonhar a Cristo e sujar a fama da Santa Igreja, ao invés de defendê-la contra estes que a querem todos os dias vilipendiar. Nós não podemos ter medo deles, nós não podemos ter medo da mídia, nós não podemos ter medo dos jornais, nós não precisamos ter medo e não podemos ter medo das instituições públicas. Não é a televisão que vai decidir o que eu vou pregar aqui. Não é o STF que vai decidir o que eu vou pregar aqui. Não é o Congresso Nacional que vai decidir o que eu vou pregar aqui. Quem decide o que eu prego aqui é a palavra de Deus. Ela é a minha régua. Eu não posso ter medo dessa gente. Não posso. Nós estamos entrando numa era em que você fala o óbvio. Se tornou crime. Se tornou crime. Se um pai, por exemplo, disser para o seu filho que ele é o que ele nasceu, ele pode ir para a cadeia, pode ser, eu não digo para a cadeia, mas pode perder a guarda, pode acontecer alguma coisa, pode ter uma intervenção ali, ele não tem mais segurança. Institucionalmente o mundo está sendo aparelhado para que se imponha o pecado como lei e para que se criminalize a pregação da verdade. Diante disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com medo? Não podemos ter medo. Entendam uma coisa, o medo é um sentimento perverso. E a gente custa entender isso, mas é assim. Para uma pessoa ter fibra moral, ela tem que ser corajosa. Se ela for covarde, ela não vai conseguir arcar com as exigências da sua consciência. Isso em qualquer circunstância. Por quê? Uma pessoa covarde, o que acontece? Como ela tem medo, ela se sente ameaçada. E porque ela se sente ameaçada, logo ela começa a se defender dos outros. Se defender de eventuais perigos. Então ela começa a fazer maldade, porque ela se sente em perigo. Ela começa a atacar, mesmo que seja passivamente, o mundo está cheio de passivo-agressivo, para se resguardar no seu medo. E depois ela começa a fazer a maldade ativa mesmo. A igreja sempre ensinou que existem 3 tipos de pecados: os pecados de ignorância, os pecados de fragilidade e os pecados de malícia. O que leva ao medo é a ignorância. A ignorância da estrutura da realidade me torna indefeso. Então, quanto mais burro, mais medroso. Consequentemente, quanto mais medroso, mais malicioso eu serei, porque eu me sinto ameaçado.
O medo nos corrompe. Quantas pessoas, por medo de desagradarem os outros, fazem desfeitas, passam por cima das pessoas, são acanalhadas por medo, porque não tem medo de enfrentar, é horrível. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não têm coragem de encarar situações, de confrontar, elas se sentem intimidadas, tudo as intimida. Uma raça de gente covarde, que, portanto, é pervertida, não tem jeito, não consegue sustentar o Evangelho. Aí você recebe lá no seu celular dos seus amigos uma coisa inconveniente. Ao invés de você bancar a tua fé e dizer, não me mande mais este lixo, cara, não quero saber disso. Vão tirar sarro de você. Levanta a cabeça, enfrenta, aguenta. Ao invés de você fazer isso, fica fazendo diplomacia com o capeta. Você é um covarde. E se você é um covarde, você não serve para o Evangelho. O que vai acontecer com você é que na hora que a coisa apertar, você vai ser o primeiro a apostatar. Você não sustenta o fogo de Deus. Você não é uma tocha. Se você quer ser coerente, primeira coisa, seja corajoso. Não tenha nenhum medo de causar constrangimento nas pessoas, de causar climão. Eu sou o rei do climão. Fez alguma coisa que não está certo, eu não vou patrocinar com a minha batina a sem vergonhice dos outros. Me lembro que uma vez estava numa festa, um homem bêbado com um peru na noite de Natal. Padre, bêbado gosta de padre, né? Então, padre, não sei o quê, padre, o senhor me dá a bênção. Só se você se confessar e mudar de vida. O homem ficou assustado. Claro, eu o assustei. Eu fiz de propósito, claro, óbvio. A pessoa tem que ser derrubada do cavalo. Agora eu vou ficar lá, meu filhinho, não, Deus te abençoe, aprovando aquele negócio, e o cara indo para a cirrose, daqui a pouco morre, vai para o quinto dos infernos, e eu lá, meu filhinho, que bonzinho, que legalzinho que você é. Isso não é atitude paterna e nem caridosa segundo o Evangelho. Não é. Não é. Se eu não tenho fibra de dizer a verdade, veja bem, você vai para uma universidade pública, o que você vai encontrar lá? Um monte de gente ensinando desgraça, ideologia. Você entra católico e sai de lá mais ateu que o Marx, o Freud, sei lá o quê. Se você não tem fibra moral, você não vai aguentar. Você vai ser fagocitado por aquele bando de incrédulos. Você tem que chegar ali como quem entra numa arena, como um mártir que vai enfrentar os touros, os leões. E ter a resistência psicológica de aguentar. Seja forte, seja firme. O mesmo vale para o teu emprego, o mesmo vale para a tua familhinha pervertida, o mesmo vale para as tuas vizinhas sem vergonhas, o mesmo vale para todo mundo. Aonde você estiver, e tiver uma pessoa que te puxa para baixo, que te puxa para o pecado, que te puxa para longe de Deus, tenha atitude e corte, e diga, não quero saber, não tenho parte com isso, vá de retro. Se você não tiver essa força moral, o que vai acontecer com você é que você vai ser massacrado, porque o sistema está cada dia mais forte, está cada dia com menos freios. Esses dias eu falava para alguém, para uma pessoa da igreja,
Eles estão preparados, porque o aborto vai ser votado nas próximas semanas, nos próximos meses aí. E aí, vão ficar com conversinha só? Vão ficar só com um papinho de bom mocismo? Como é que é isso? Porque agora é assim, né? Agora está todo mundo calminho. Calminho, todo mundo calmo. Não tem críticas, né? Não tem, as coisas imorais vão acontecendo. Os escândalos, né? As absurdidades, assim. E todo mundo quietinho, ó. Todo mundo é profeta quando é contra o partido dos outros. Agora, ó, zíper na boca. Por quê? Um bando de vendidos. Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. Hoje estão vendendo por muito menos. Estão vendendo apenas por favores ideológicos. Aonde estão os valentes? Porque é muito fácil, né, esperar que alguém vai lá e brigue no meu lugar. Ah, vai lá, briga por mim, enquanto eu estou aqui tranquilo na minha. Aonde estão os valentes? Jesus diz: quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É uma palavra muito severa essa. Uma palavra dura. E Cristo não está dizendo isso para qualquer um, está dizendo para os seus apóstolos. Está dizendo: vocês podem me negar. Vocês, pregadores, com a sua pregação, vocês podem me negar. Sabe quando é que vocês me negam? A palavra aqui é muito interessante, a palavra homologia. Todo aquele que me confessar, a palavra é homologia em grego, homo, o mesmo, logia, as mesmas palavras, a mesma fé. Todo aquele que adaptar a fé ao gosto do freguês, todo aquele que adulterar o valor da fé, me nega, está me negando. E eu o negarei, eu o negarei, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É muito sério isso, é muito sério, é muito sério. Eu posso até ter pecados na minha alma, e os tenho muitos, mas eu não posso ensinar o pecado. Eu posso ter muitos defeitos, e tenho muitos, mas eu não posso transformá-los em lei. Eu não posso chamar a luz de trevas, nem as trevas de luz. Eu não posso chamar Deus de demônio, e nem o demônio de Deus. O meu compromisso com Cristo e com a sua lei tem que estar acima de tudo, inclusive da minha própria vida. Porque essa vida passa, acaba. E depois se segue uma eternidade que será de acordo com a nossa coerência de fé. Queridos irmãos, peçamos a Deus a graça da coragem. Peçamos a Deus a graça de sermos corajosos. Exercitemos a coragem. Toda vez que você ficou com vergonha, o pessoal lá do teu grupo, do teu trabalho, começou a descer a língua, a falar um monte de coisas. Toda vez que você ficou com vergonha, silenciou, disfarçou, fez que não era,
Cada vez que isso aconteceu, você precisa reparar, de hoje em diante, por uma atitude de coragem, não tenha vergonha de Cristo. Não tenha. Seja capaz de enfrentar grandes polêmicas por causa de Cristo. Tenha a cerviz forte e rígida a ponto de suportar toda e qualquer perseguição por causa dele. Se você tiver essa atitude firme, o que vai acontecer é o que diz a Escritura. Temei a Deus e ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.